Olá, tudo bem? Eu sou o JC Filho e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o cristão, o chamado segundo o propósito de Deus. Você já parou para se perguntar por que Deus te chamou? Será que o chamado é só para pastores, líderes ou missionários? Fica aí comigo porque esse tema é fundamental, né? É muito importante a gente tirar essas dúvidas, porque ela pode estar aí dentro de você, né? Você pode estar com essa dúvida. E nesse vídeo breve, é um vídeo bem curto, vamos ver por que Deus te chamou. Será que você está dentro deste chamado? Fica aí até o final que você vai ver que esse tema vai falar ao teu coração e vai ser importante para você, segundo a sua palavra. Tá? E vamos ver aqui o texto base de Romanos capítulo 8, 28 até o 39. E sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, dentro desse texto, nós vamos aqui ver, eu separei aqui 6 pontos que nós podemos aqui extrair desse texto de Romanos, com relação a este chamado, ok? Então, o ponto 1, o chamado ele não é aleatório. Não é para mim, não é para você, ele não é aleatório. Deus chamou você com um propósito. Então, Deus planejou isso desde antes da fundação do mundo, desde o início de tudo, ainda quando você era uma substância uniforme, né? Está escrito lá em Salmos, esse texto. Então, ele chamou você com um propósito para ser cumpridos segundo a vontade de Deus. Ok? Então esse é o ponto 1. O chamado ele não é aleatório. Quando Deus chamou você para estar junto dele, tendo comunhão com ele, meditando a sua palavra, orando, intercedendo, né? Adorando a ele, ele tem um propósito com tudo isso. E nós vamos estar ainda vendo que dentro desse chamado que não é aleatório, ele tem uma finalidade, né, para cada um. E como nós, como igreja, pertencemos a um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, né? Então a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça desse corpo. Então o corpo precisa andar segundo o que a cabeça determina, né? Segundo o que a cabeça direciona, orienta, né? E de acordo com a sua sabedoria. Amém? Então, o ponto 2, o chamado tem origem em Deus, não é mérito nosso, isso é graça de Deus sobre mim, sobre você, sobre todo aquele que é chamado por Deus, ok? Por todo cristão que tem esse chamado, todo cristão tem um chamado dentro do reino de Deus. E ele só não será cumprido se você realmente abrir mão, se você não quiser, né? Deus não vai, de maneira alguma, interferir na sua decisão, porque ele lhe concedeu, ou nos concedeu, o livre-arbítrio. Amém? Ponto 3. O propósito. Ser como Cristo. Então nós vemos aqui que nós temos que ser moldados conforme a imagem e semelhança de seu Filho, Jesus, né? Ele veio até aqui, esteve entre nós, e tudo quanto ele recebeu do Pai, ele fez conhecer aos seus discípulos. E nas suas peregrinações, nas suas andanças, né, ele anunciava a palavra, trazia as boas novas, anunciou as boas novas, e tudo de acordo com a orientação do Pai, né, o Deus Pai. E ele, Deus Filho, assim cumpriu 100% do que ele recebeu do Pai. Ele tinha sabedoria porque recebia do Pai. Ele tinha orientação porque recebia do Pai. Ele tinha direção porque recebia do Pai. Ele curava porque ele recebia isso do Pai. Ele libertava pessoas de espíritos imundos porque recebia a orientação também do Pai. Então ele fez tudo quanto o Pai lhe falava para que fosse feito, né? E algumas revelações também que houveram lá, ele também recebeu do Pai, né? Então tudo isso faz com que a gente entenda que nós somos cristãos, e somos cristãos porque somos filhos de Deus. E como filho de Deus, precisamos ser conforme a imagem dele, andar como ele andou,
né? Falar como ele falou, agir como ele agiu. E isso é importante que a gente entenda isso para que esse chamado não se perca, né? Durante a nossa caminhada com Deus. Isso precisa estar muito bem definido dentro de nós. Está muito latente dentro de nós esse entendimento que nós somos chamados com propósito e precisamos estar alinhados com a sua palavra e conforme o Filho de Deus, que é Jesus, né? Então, ponto 4. Característica dos chamados. Então, vamos ver aqui primeiro. Então, a primeira é o amor. Então, a essência de Deus é o amor. E nós, como filhos, temos que ter esse mesmo tipo de característica, né? De termos amor, né? Amor pela nossa família, amor pelas nossas esposas, filhos, amor pelos nossos irmãos na fé, as pessoas que existem, né, no mundo. Precisamos ter esse amor, né, como Deus tem. Ele sempre, quando olha para uma pessoa, ele olha não considerando as circunstâncias em que essa pessoa se encontra, mas ele vê como ela pode lá na frente, né, ser mudada, transformada, né, com restauração, com regeneração. Então, esse amor de Deus, ele considera aquilo que essa pessoa pode ser lá na frente, né? E para isso precisa se submeter à sua palavra, para isso precisa se submeter realmente à verdade, e que é a sua palavra e que é o Senhor Jesus. Que quando Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu para sermos luz desse mundo. E de acordo com isso, recebemos essa orientação, essa determinação, através do chamado, para também amarmos essas pessoas. Muitas vezes não é fácil, né? Mas é possível, temos que estar treinando isso, nós temos que estar dia após dia sendo treinados, né, para que a gente possa ter esse amor, assim como Deus ama todas as pessoas. A segunda característica é a fé. Então a Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, certo? Então, quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu oro, quanto mais intercedo, quanto mais estou próximo de Deus, quanto mais eu adoro, essa fé vai sendo aumentada, né? Ou seja, ela é algo que precisa ser alimentado, né? Para que ela seja realmente aumentada, para que que você possa crescer na fé, entender o que está escrito, ter revelação do que está escrito, né? Não ficar só com a letra, decorar versículos, ou como muitos falam, eu já li a Bíblia 10, 20, 30, 40 vezes. Ótimo, isso é bom, tem que ler mesmo, mas precisa estar misturada com o Espírito Santo, que é aquele que traz a revelação do que está escrito, porque a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que vai trazer o entendimento revelado da palavra, que a palavra é Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Está se referindo exatamente a Jesus, o Filho de Deus. Esse Verbo está escrito com um V maiúsculo. Então, ali nós vemos claramente que está se referindo ao Filho de Deus, que veio a este mundo, né? Ele veio em carne para desfazer toda a obra do nosso arqui-inimigo, que é o diabo, né? Então, e todo espírito que confessa que Jesus é o Senhor, esse espírito vem da parte de Deus. Então, entendeu e está alinhado com essa verdade. Quem é a verdade? Jesus, né? E alinhado com essa palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ok? Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Ok? Jesus estava lá com Deus no início da criação de todas as coisas, né? Então, quando Deus assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele estava falando, estavam juntos, ele, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Estavam em comum acordo quando criou todas as coisas. Então, através da palavra, através do seu comando, né, Deus criou todas as coisas. E porque ele criou e falou, porque ele crê, né? E nós temos que andar conforme também essa mesma fé, né, de abrir a boca e falar para que algo aconteça, segundo o que está lá no coração de Deus, né? Precisa estar alinhado com a sua vontade, precisamos estar sendo dirigidos por Ele, né? E precisamos também ser obediente ao Senhor.
aquilo que Ele nos fala para fazer, devemos fazer e cumprir conforme a sua determinação. Não com peso, mas fazer com obediência com alegria, assim como o Senhor Jesus fez. E Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pensa nisso. Ele foi para uma cruz. Né? Ele sabia que lá naquela cruz ele iria morrer. Né? Hoje entendemos que ele entregou a sua vida por nós, para ser expiação pelos nossos pecados. Certo? Então, ele morreu a nossa morte, ele morreu em nosso lugar naquela cruz. Era nós, eu, você, que deveríamos estar morrendo, né? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então nós andávamos antes totalmente desgarrados e separados de Deus, né? Andávamos segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria maneira de ser, de agir, né? De pensar, né? Achávamos que éramos donos do nosso próprio nariz, como diz alguns por aí, né? Então, é importante a gente ter isso bem claro dentro de nós, que essa obediência nos leva a ter essa aproximação de Deus, né? E, consequentemente, Ele vai cada vez mais se aproximar também de nós. Também outra característica é a fidelidade. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Temos que ser fiel a Ele, fiel à Sua palavra, acima de todas as coisas, né? Precisamos entender que a Sua palavra ela é a verdade que tem que nos dar o norte. Ela que nos norteia em todas as coisas. A Bíblia é o nosso manual, é o manual do cristão, da qual nós podemos fazer uso todos os dias. E tem dias que temos dúvidas, tem dias em que estamos ansiosos, tem dias em que estamos talvez até desanimados. Acontece com todos nós, né? Nós ainda estamos nesse corpo que sofre todas esses tipos de sentimento. E eles são agidos onde? Né? Aonde que eles vão? Né? Na alma. Então a alma é que recebe esses tipos de sentimentos, né? E provoca essas emoções quando estamos lá desanimados, quando estamos tristes, né? Quando estamos assim em momentos até de choro. São todos sentimentos que estão lá na alma, na nossa alma. Mas ainda assim, com toda essa sentimentos, né, que podem ter sido gerados por causa de alguma adversidade, né, por causa de algum problema, ainda assim nós temos que nos manter fiéis a Deus, fiéis à Sua palavra. Não abrir mão dessa palavra, continuar com ela, sabe? Bem viva dentro de nós. Pode o mundo todo dizer que estamos errados, mas nós vamos dizer que Deus está certo. Se Deus está certo, nós estamos certos, né? De acordo com a Sua palavra, não é nós. Nós podemos, de repente, hoje pensar algo, amanhã pensar diferente, mas Deus não. Deus, Ele sempre vela pela Sua palavra para cumprir. Por isso é que temos que ser, ter essa fidelidade, né, com o Senhor. Não abrir mão disso, de maneira alguma. Temos que ser fiéis naquilo para o qual Ele nos chamou. Se nos chamou para ser pastores, vamos ser pastores. Vamos ser fiéis, vamos ter compromisso para isso. Se nos chamou para ser missionários, vamos ser missionários. Vamos para algum lugar em que Ele mandar, em que Ele determinar. E fazer com excelência, né? Se nos chamou para ser um líder, vamos fazer também com excelência, tendo compromisso para que esse propósito de Deus se cumpra através de nós, através de você, certo? Então esse chamado tem esse poder, né, de fazer com que o que Deus tem no seu coração se cumpra através da vida de um cristão, certo? E o ponto 5 é que o chamado produz frutos, né? Então esses frutos têm que ser uma vida que glorifica a Deus. Então vamos entender o seguinte: eu estou caminhando com Deus, estou lá mergulhando na Sua palavra, estou lá buscando saber quem Deus é, né? Buscando o que Ele representa, buscando saber o que Ele quis quando criou o homem, né? O que estava no coração quando Deus criou o homem, né? E a gente vai entendendo isso.
Quando Deus criou Adão, ele criou com o propósito de que Adão tivesse comunhão com ele. Está escrito lá já no início da Bíblia, no Gênesis, em que Deus vinha conversar com Adão todos os dias no final da tarde. E Deus fazia isso. Todos os dias ele vinha ali para conversar com Adão. Então Deus gosta de ter comunhão. Ele gosta que nós tenhamos essa comunhão, que a gente se aproxime dele. E quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais ele também vai chegar a nós. E ele vai conceder o que é para nós? A revelação da sua palavra. Né? Ele vai fazer com que a gente tenha uma clareza maior desse propósito. Né? Ele vai nos dar essa clareza, onde nós não vamos ter dúvidas com relação a isso. Certo? Então, essa vida, né, de comunhão com ele, que glorifica o seu nome, tem esse propósito para que ele nos use, né? Que a gente venha ser um canal de bênção em suas mãos. Isso é importante porque Deus pode contar com a gente. Se nós fizermos isso, ele poderá contar com cada um de nós para anunciar, proclamar realmente a sua palavra aonde for necessário. Então precisamos estar o quê? Primeiro ponto, disponível. Né? Disponível para ser esse canal de bênção. Mas precisamos também nos preparar para isso. E como que nós vamos nos preparar? Lendo, meditando, orando, tendo comunhão com o Senhor. É esse preparo que precisamos, né? Estar sendo alimentado da sua palavra. Quando nós sentamos à mesa e vamos lá ter nosso café da manhã, nosso almoço ou janta, é porque nosso corpo precisa desse alimento para poder se manter forte. Se nós não fazemos, vamos enfraquecer. Da mesma forma, o cristão, quando não se alimenta da palavra de Deus, ele vai se enfraquecer. Quantos aqui já viram que um dia você conhecia alguém que era cristão e era uma bênção, mas de repente lá na frente, um ano depois, ou sei lá quanto tempo, você vê que essa pessoa nem está mais indo, né, a uma igreja local, ele simplesmente está diferente, a sua semblante está diferente, ele já está mais desanimado, já não crê em muita coisa, né, porque ele deixou, em primeiro lugar, de crer, ele deixou de meditar, ele deixou de ter comunhão com o Senhor. Então, ele que se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou dele. Deus nunca se afasta de ninguém. Isso é uma coisa que nós fazemos. Né? Então, que a gente entenda isso. Precisamos nos aproximar dele. Damos um passo em direção a ele para que ele cada vez mais se aproxime de nós também e nos dê revelação, nos dê entendimento, sabedoria para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Né? A nós que trabalhamos, né, que temos lá um emprego, precisamos de sabedoria para poder desenvolver as tarefas do nosso dia a dia. Então eu oro todos os dias para que Deus conceda a mim e aos meus colegas de trabalho que tenhamos essa destreza para o trabalho, que a gente possa desenvolver todas as tarefas que nos são propostas para aquele dia, e que Deus nos dê sabedoria e nos oriente para fazer tudo aquilo com excelência. E não vamos confundir excelência com perfeição, não. Excelência significa o seguinte, é nós fazermos o nosso melhor. Então vamos fazer, acima disso tudo, além do emprego, né, além do trabalho, fazemos o nosso melhor para o nosso Deus e Pai. Tá certo? Então, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu estou perto dele, a minha vida, a sua vida vai glorificar a Deus. E para a gente encerrar, né, eu queria aqui fazer uma oração final, né, para que, diante do que foi falado aqui, você entenda que esse propósito, esse chamado é para você. Sim, é para você. Talvez alguém falou que talvez você não era capaz de fazer isso. Mas você é sim. Você é sim, porque quem criou você foi Deus, não foi a pessoa que te falou. Então não aceite nada contrário à verdade. E como nós já vimos aqui, a verdade, ela só vem de um lugar, ela só vem do alto. Ela vem diretamente do trono de Deus para você. Então fique com aquilo que Deus falou e pensa a teu respeito. Não o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, às vezes de forma negativa. Aqueles que te impulsionam, aqueles que te animam, aqueles que te ajudam, te empurram para frente, ótimo, maravilha, isso é bênção, maravilhoso. Agora, não
considera aquilo, ou não considera aquilo que as pessoas muitas vezes tentam te desanimar ou até denegrir a tua imagem. Não, isso não é verdade. Deus te criou com um propósito. Amém? E que isso esteja dentro de você, bem claro, bem definido. É Deus quem te mantém. É Deus que supre as suas necessidades. É Deus que vai estar usando você com um propósito segundo o seu chamado de Deus. Eu quero fazer uma oração final aqui para que Deus possa estar te ajudando aí, né? Nessa tua caminhada com Ele, para que o propósito dele se cumpra através de você. Tá bom? Deus Pai, eu quero pedir a Ti agora para que o Senhor ajude, Senhor. E esses irmãos, essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor, para que eles entendam que o Senhor os chamou com um propósito. E esse propósito ele vai se cumprir através da vida deles, Senhor. E esse propósito, Senhor, ele tem uma finalidade maravilhosa, Senhor, que é ser um canal de bênção em Tuas mãos. E que essas pessoas possam levantar as suas mãos, receber agora, que se estenda a sua mão, receba da parte de Deus agora uma unção para estar sendo uma bênção nas mãos dele. Receba agora a direção, a sabedoria, a orientação, a destreza, estratégias, para que você seja uma bênção. E o Senhor derrame sobre cada um agora, Senhor, da tua unção sobre eles, ó Pai, do teu amor, da tua fé, Senhor, da fé sobre eles, da obediência, da fidelidade que precisa estar e precisa ser contida, né, no coração de cada pessoa. E o Senhor seja com cada um deles, com as suas famílias, ó Pai, e quero agora pedir para que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre cada um, Senhor, e que tenha uma ótima semana, na graça, no amor e no favor de Deus para você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima semana em um próximo vídeo. Até lá!